Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na Infor TV. Já sabe que se quiser estar aqui no estúdio comigo à conversa sobre literatura, sobre livros, sobre cultura, basta enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com. E hoje aqui a emissão diretamente dos estúdios da Infor TV, este programa repete também à quinta-feira no 106.3 FM. Vou ter aqui comigo o José da Cunha, que nos vem falar deste livro. José da Cunha traz E Tudo o Vento Mudou, este livro muito interessante que vamos querer descobrir o que tem aqui um bocadinho, não é? Levantar o véu um bocadinho do véu deste romance. Isto é um romance. O José também tem outros livros que nos vai aqui falar um pouquinho sobre contos e outro tipo de literatura, mas nós queremos saber um bocadinho mais sobre este convidado muito especial, porque para mim são todos muito especiais. E bem-vindo ao Culturando, José. É sempre uma honra muito grande ter aqui pessoas ligadas à literatura, ligadas aos livros. Em especial o José, que gosta tanto de ler. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Foi com grande prazer que me desloquei a São João da Madeira, terra que eu já conheço há muitos anos, mas que já não visitava há alguns. Aceitei com muito bom grado este convite para falar e divulgar a minha pouca obra literária e deste último livro que vai ser apresentado oficialmente em Gondomar no dia 22 de junho na Biblioteca Municipal. E estão todos convidados a estarem presentes, né? Os nossos ouvintes podem já colocar na agenda, dia 22, às 16 horas. Entre as 16 e as 17h30. Eu atrever-me a dizer que são obrigados a agendar. Pronto, eu queria ver obrigados a agendar. Eu gostaria de ter a casa cheia, porque isto é como um espetáculo. Se não houver público, torna-se mais triste a apresentação e o autor não se sente tão estimulado. É como tudo na vida, não é? O carinho é essencial para qualquer atividade. Quero agradecer também à minha editora que me proporcionou a edição deste livro, que eu julgo que irá agradar aos meus leitores e leitoras. Não iremos falar muito sobre ele para não gerar expectativas, porque há pessoas que estão ansiosas por conhecer o texto, conhecer mais a parte final, mas eu gostaria que isso fosse a partir da apresentação do livro e da aquisição do mesmo, como é lógico, não é? Eu acho que sim, e tudo o vento mudou e nós queremos que também mude a opinião das pessoas em relação àquilo que é ler. Ler é muito importante e cada vez mais estamos nesta fase da vida, da nossa sociedade, em que os livros saem a toda a hora. Será que a leitura está a acompanhar? Julgo que não. Eu julgo que pouca gente lê em Portugal, apesar de muita gente publicar livros. Mas por várias razões. Pouca gente lê porque tem outros hábitos, com a internet, com novas tecnologias que ocupam muito tempo livre das pessoas. E a leitura é realmente para quem gosta de ler. Embora ela seja muito importante. Porque eu costumo dizer, por brincadeira, mas com sentido sério, que quem mais lê, mais sabe. E quem não lê, não sabe. Ler é viajar, ler é construir, ler é caminhar, ler é tudo, não é? Sempre pretensiosismo da minha parte é um facto. Eu, quando lia menos, sabia muito menos. Hoje, aprendo sempre. Mesmo a escrever, quando estou nas pesquisas, que eu faço muitas pesquisas para não falhar em datas, em factos, em nomes, e então aprendo. Ler qualquer coisa. Eu não estou a fazer a apologia de lerem os meus livros apenas. Isso seria ótimo. Mas, por outro lado, também seria incorreto e egoísmo da minha parte. Mas leiam. As pessoas devem ler muito. Dizem, eu não tenho tempo para ler. Há sempre um tempo para ler. Basta querer. Basta querer. Eu penso que sim. O José vem de Gondomar? Eu sou natural de Gondomar, de Atães, uma freguesia de Jorvinho, do concelho de Gondomar.
A partir dos 16 anos estou a viver na cidade do Porto, sou casado e já lá estou desde os 16 anos. Para quem nos escuta lá em casa, quem é José da Cunha? Eu sou um curioso que gosta de escrever, que gosta de pintar, que gosta de escultura, que gosta de desporto, que gosta de viajar, essencialmente gosta de comunicar. Eu gostaria de ser um melhor comunicador, mas tenho as minhas limitações, como todos nós, mas é essencialmente isso, ser comunicador. E é muito, muito interessante porque aos 19 anos ingressou na Força Aérea, ou seja, foi um voluntário, mas isto traz aqui umas peripécias. Esta passagem pela tropa trouxe peripécias muito interessantes. Queres contar assim, muito rapidamente, como é que foi essa fase da vida? Eu fui voluntário forçado. Quando chega à idade de mancebo, aos 20 anos, na altura, isto é 1969, os jovens rapazes teriam que se inscrever nas Forças Armadas. Teriam que ser inspecionados e, com raríssimas exceções, não seriam recrutados. Como eu tinha um irmão que estava na Guiné com um curso de contabilidade, com uma picareta nas mãos, a abrir estradas e a fazer os trabalhos do género, e com uma espingarda nas mãos, eu não quis seguir o caminho. Disse, não vou. Mas depois havia a situação de não vou, tenho que desertar. Se deserto, não posso regressar tão cedo ao país. Quando serão abertas as fronteiras? O 25 de Abril ainda era imaginário. E então fui para a Força Aérea. Tenho lá 3 anos no Exército, 4 anos na Força Aérea. Mais um ano, não andaria com a canhota nas mãos a matar inocentes. Só que não correu bem. Não correu bem porque fiz um contrato de 4 anos com a Força Aérea e ao final de um ano, no finalzinho do meu curso, eles democraticamente, os senhores mandantes, prorrogaram, ou queriam prorrogar o meu contrato para 6 anos. Para quê? Para dar a possibilidade de eu fazer uma comissão de serviço, por exemplo, em Angola, e outra comissão de serviço, de mais 2 anos, na Guiné. Quando eu tive conhecimento dessa situação, a minha ideia foi pronta. Vou-me embora, vou desertar. Confirmei no regresso das aulas à parada e realmente estava escrito que eram 6 anos. Nesse dia, nunca mais vesti a farda. Vesti-me à civil e desertei. Estive 9 ou 10 dias em casa e no regresso à base aérea número 2 da OTA, estive 8 ou 9 dias preso e fui restituído à liberdade para mancebo. Voltei a estar livre, mas sabia que ia pagar a fatura, que estávamos no antes de 25 de Abril, na ditadura. E a qualquer momento? Pura ditadura. E então, por circunstâncias diversas, fui a salto para a França. Não sabia quando voltaria, mas fui. Queria a minha liberdade. Eu não podia respirar sem liberdade, como hoje acontece. E então fui para lá, como diz este título aqui do meu anterior livro, Fintou o Destino. Eu posso mostrar aqui melhor, lá para casa. Fintou o Destino. Fintou o Destino. Este título, no fundo, este é o primeiro livro. É o segundo livro. É o primeiro romance. É um romance que conta também um bocadinho da história da vida, no fundo, do José. Um José que não sou eu, que tem esse princípio também. Vai a salto para a França, eu descrevo tudo que está aí. Fintou o destino, qual é o destino? O meu destino era ir para o ultramar, para as antigas províncias portuguesas, combater, fazer a guerra. E eu desviei o destino, fintei o destino, enganei o destino. Podemos dizer que este Fintou um Destino conta, no fundo, a vida de José nos anos 60, 70, por aí, provavelmente, não? 69, início dos anos 70. E conta a dificuldade que é, no fundo, viver sem termos liberdade. Assim foi em busca de algo diferente, da liberdade que todos nós conhecemos, que era a França. Infelizmente hoje está a regredir,
E de que maneira? Basta ver as últimas eleições europeias. E então fui para lá e encontrei um mundo totalmente diferente, em todos os aspectos. É quase como ir de uma aldeia para uma cidade grande, com todas as vantagens e algumas desvantagens, com certeza. Podemos também aqui fazer aqui uma ponte entre a cultura e as viagens, o sair do nosso país, em busca, no fundo, foi de uma liberdade, mas que no fundo também foi de uma evolução cultural. Sim, eu quando fui para lá, como imigrante, tinha sido como imigrante, sem documentos, passei a fronteira a salto com muitos milhares de portugueses e portuguesas e encontrei um país que, claro, eu não fui lá para estudar, eu fui lá para sobreviver e tive que trabalhar. E aí, na minha parte artística, digamos, comecei a fazer alguma escultura e alguma pintura. Foi aí que pintei os primeiros quadros a óleo. Fugi um bocadinho do ambiente imigrante, porque eu já tinha alguma cultura, já tinha frequentado a escola, já estava a nível do 12º ano em Portugal. Quando saltei para a França e para a Força Aérea, eu estava a preparar-me para entrar na faculdade, ou no Instituto Comercial ou Industrial, aos 18, 19 anos, e tudo foi interrompido. E então em França procurei um destino diferente, em liberdade, mas trabalhando como qualquer outro imigrante. Claro que tinha a vantagem de falar melhor o francês, tinha estudado no liceu, não no liceu, mas em colégio onde eu estudei. Tinha estudado 2 anos no Instituto Francês, portanto tinha uma vantagem enorme em relação ao que está relatado na pessoa desse personagem de Fim de Todo Destino, do José ou do Pepe. Este livro é o segundo livro, o primeiro de contos, já vamos lá um bocadinho àquele livro. Este livro é um José, é a vida do José, no fundo, aqui retratada através de uma personagem, mas também tem aqui o primeiro impacto daquilo que é a arte, porque começou com a pintura, começou com a escultura, os livros vieram depois. Quando é que surge a escrita na sua vida? A escrita começou com o jornalismo. E o jornalismo começou com os meus 13 anos, por aí. Como? Começou natural de um lugar da freguesia de Jovinha, em Gondomar, Atães. Temos um clube de futebol. E o clube de futebol, que eu gosto muito de desporto, nomeadamente de futebol, e então eu gostava de ver uma referência às segundas-feiras, depois dos jogos, da minha equipa, do meu clube, nos jornais. E não faziam isso porque não havia alguém que enviasse a constituição das equipas, portanto a crónica do jogo. E eu prontifiquei-me a fazer isso. Ia aos jogos, fazia a minha resenha, chegava a casa, telefonava para o jornal, por vezes fazia com 20, 30 linhas, e na segunda-feira, no dia seguinte, aparecia uma linha ou duas, claro, que era um imberbe ali, eu não sabia escrever naquela altura, com certeza, ainda hoje não escrevo bem, mas pronto, vou-me safando. Naquela fase comecei a ter gosto, comecei por enveredar então pelos livros, comecei depois a colaborar com os jornais e fui para aí fora. Com vários jornais, escreveu para o Norte Desportivo, o 1º de Janeiro, Gazeta dos Desportos, Jornal de Notícias, Revista Bancada, aliás foi chefe de redação deste jornal, desta revista, peço desculpa, Jornal Lagoa, Transmontana, também diretor, e Rádio Placar, ou seja, a rádio também esteve aqui na vida do José. Sim. Mas, voltando, se me permite, ainda à escrita, comecei desde os primeiros passos, portanto, no Norte Desportivo, e 1º de Janeiro, depois saltei para outro jornal, a Gazeta dos Desportos, nível nacional, mais tarde para o Jornal de Notícias, entretanto fui convidado para chefe de redação dessa revista Bancada, uma revista desportiva, cuja redação eram todos profissionais, enfim, trabalhavam ou nas rádios, ou nos outros jornais, ou nas televisões, que foi uma aprendizagem excelente. E aí tive vontade de escrever. Só que iniciei 2 romances e não tive a coragem de prosseguir, porque achava que era uma responsabilidade enorme escrever um romance. Isso é que é uma pena, existem esses registros ou foram destruídos? Sim, mas está no início, muito no início.
Porque, embora eu escrevesse num jornal, por exemplo, como Notícias, que tinha uma tiragem enorme, era um grande jornal nacional, com repercussão internacional também, eu não me sentia tão à vontade na escrita literária, em livros. Depois, quando me reformei, até acossado por algumas amigas e colegas de trabalho, porquê é que não escreves no livro? Porquê é que não fazes isto? Porquê é que não fazes aquilo? E então atrevi-me contos. E aí Fui então aos contos, que são as memórias que todos nós temos da adolescência, da infância e da adolescência. E comecei a escrever aquilo que eu tinha memorizado já há muitos anos. Portanto, escrevi este livro de contos, dos anos 60 e 70, embora haja um conto que é mais contemporâneo, aí do início que de tem, 2014, 2015. Tem um título muito interessante, não é? Contos sem amarras. Isto significa o quê, José? Liberdade. Amarras... Está aqui, o José andou sempre à procura da liberdade, ou seja, não, é impossível viver... Eu não consigo. Sem esta liberdade tão intrínseca a si próprio. Pois se eu me livrei do ventre da minha mãe... Por isso a coragem também de sair, de ir para a França, de fugir, de tudo que fosse estar preso, estava fora de questão. É uma liberdade com responsabilidade, não é uma libertinagem. Exato, é importante também dizer isso. Eu gosto de dizer o que penso, sem estar a olhar para o lado ou para trás, a ver se quem me escuta e quem me recrimina. Os comentários, as críticas podem ser diversas, mas eu gosto de dizer o que sinto. Eu gosto de viver a liberdade. A liberdade é, como eu digo, não é uma liberdade à toa, é uma liberdade consciente, é uma liberdade de podemos estar a conversar agora. Porque eu sou do tempo em que não podíamos falar assim. Antes de 25 de Abril, sem querer entrar na política, nós não podíamos conversar com ninguém. Os nossos amigos, aquilo que nós julgámos amigos, nunca eram 100% confiáveis, uns para os outros. Uma coisa terrível. Hoje podemos fazê-lo. Hoje podemos conversar abertamente, embora sofrendo algumas consequências dessa abertura de espírito, não é? Aqui está, temos que ter essa consciência de que é uma liberdade ainda um bocadinho condicionada, mas é uma liberdade. Mas é a liberdade. Mas é uma liberdade. Quando sem amarras, solto, escrevi à minha vontade. Eu, quando escrevia jornais, estava obrigado a uma diretriz do jornal. Eu não poderia escrever o que me viesse à ideia, de livre vontade. Escrevia dentro daqueles parâmetros. Tinha um chefe de redação, tinha um diretor, tinha uma equipa acima de nós, portanto, que dirigia a parte financeira do jornal. Portanto, era uma equipa que tinha o seu editorial. Eu não podia ter essa liberdade. Eu tinha que escrever o que me marcava na agenda, tinha uma certa liberdade, mas eu não podia expandir as minhas ideias de uma forma como eu num livro posso fazer. Eu estou mais à vontade, estou mais liberto para essa escrita solta do que quando estava nos jornais, ou quem está nos jornais atualmente. Então eu vou desafiá-lo a ler-nos um excerto. É possível ler um excerto desse Contos Sem Amarras, por exemplo? Foi o primeiro livro onde também mostra um bocadinho daquilo que é a liberdade no conceito de escritor. Este meu livro de contos, eu vou pôr aqui os meus auxiliares, é um livro de 10 contos. Convém dizer que ele foi ilustrado por Onofre Varela, que foi meu camarada do jornal no 1º de janeiro e no Jornal Notícias. Além de camarada, é um grande amigo já há muitos anos, que também escreve, e é um caricaturista, mas é um homem que escreve com imagens. Todos os contos têm uma imagem dele, feita por ele. Também pode usar aquela câmara se quiser mostrar lá para casa com mais detalhe. Este primeiro livro aqui, Rosa Parteira.
Rosa Parteira o que era? Era uma senhora, uma habilidosa, que ajudava as mães a ter os seus filhos. Eu nasci assim. Eu também. Eu tive uma parteira Porque particular. eu, quando nasci, em 1949, estava a ser construída a primeira maternidade no Porto. Portanto, era assim que nascíamos em casa. Com vantagens, com desvantagens, com muitas dificuldades. E então, fiz uma homenagem a essa Rosa Parteira. Eu posso ler aqui um exercício só para vermos. Claro que sim. Para vermos. Rosa Parteira era uma mulher altruísta e humilíssima, muito respeitada na aldeia, 5 vezes mãe, conhecedora das dores pavorosas, mas compensadoras do parto, das dificuldades diversas e até das manhas das parturientes, que as parturientes também têm manhas. Desde muito nova dedicou a sua vida em prol da comunidade. As grávidas tinham na delirante mulher o apoio que não encontravam no sistema de saúde, incipiente e envergonhado, com décadas de atraso em relação à generalidade dos países europeus, onde o planeamento familiar estava amplamente implantado. Isso para dizer que quem é a Rosa Parteira, isto foi uma homenagem a todas as rosas parteiras do país. Pois, claro, há aqui várias situações. Esse livro são contos de várias situações que se viviam naquela época? Naquela época. Há situações reais, todos os meus livros baseiam-se em factos reais, alguns factos reais. Pois, claro, estão ali fantasiados, como deve ser, não é? Porque, ainda existe esse livro para venda? Sim, existe. Como é que as pessoas podem adquirir? As pessoas podem adquiri-lo através da editora, Mosaico de Palavras, através das plataformas UC e Bertrand, né? Podem fazer isso. Ou então contactar-me. Através de José da Cunha, Facebook, WhatsApp, etc. E chega um livro autografado. Autografado, se for o caso, não é? Certíssimo. Se for o caso, e vamos continuar, nós estamos com José da Cunha, estamos aqui no Culturando a falar de livros, vamos explorar um bocadinho este E Tudo o Vento Levou. É o próximo livro do José da Cunha, que vai ser apresentado no próximo sábado, 22 de junho de 2024, pelas 16 horas, na Biblioteca Municipal de Gondomar, Camilo Oliveira. Estão todos convidados a estarem presentes. Se quiserem estar aqui em estúdio comigo, é muito simples. culturando2015@gmail.com, agenda a sua entrevista e vem conversar comigo aqui à terça-feira das 20 às 21, com repetição à quinta, à mesma hora no 106.3 FM. José, vamos continuar aqui a explorar, porque nós queremos também saber um bocadinho, depois voltamos ali. Podes falar. Um bocadinho deste E Tudo o Vento Mudou. Este título diz-nos o quê? Este título diz o que realmente está no livro. Qual é o destino do livro? Que eu não vou desvendar. É um romance? É um romance. Eu peço desculpa por não fazer. Esta capa, será que nos pode dizer alguma coisinha? Essa capa, depois do livro lido, diz tudo. Vamos entender, é isso? Vamos entender perfeitíssimamente. Depois de ler, vamos entender o porquê desta pessoa aqui, com a mão na cara, porquê desta espécie, não sei se é um moinho. É um moinho, não é? O vento. Um moinho do vento, um moinho de vento. Sabe que os ventos mudam as nossas vidas. E tem, assim, muita... Eu quase que diria estilhaços de alguma coisa por aqui. Poderão ser positivos ou não, não sei, não é? Muitas tempestades. Mas parece haver aqui muita coisa aqui que o vento está a fazer movimentar. Com um fundo mais claro, que simboliza a harmonia, a tranquilidade. Mas depois há uma agitação. São os ventos maus, os ventos negros, os ventos do azar. Será que nos fala de paixão? Será que fala de amor? Será que fala de esperança, de relações humanas? Ele fala um pouco de tudo. Isso é a história de uma família portuguesa, poderia ser europeia de outras partes do mundo. Um casal com 3 filhos, que inicia a sua vida com as suas dificuldades, com a pretensão dos filhos terem uma vida melhor que os pais, só que, entretanto, surgem pedras no caminho. Há uma luta titânica do personagem principal,
que não está preparado para esses altos voos, que é um empreiteiro, que procura melhorar a sua vida, sobretudo os filhos. Aliás, uma passagem em que ele diz, em conversa com uns amigos, em que diz: eu, para a minha Isabela, posso viver com a barriga ao sol, não há problemas. Eu quero é trabalhar para os meus filhos, para o futuro dos meus filhos. Eu não quero que os meus filhos comecem a trabalhar aos 11 anos nas obras, com todas as dificuldades. Eu não quero que a minha mulher, aos 11 anos, abandone a escola para trabalhar para os pais. Eu quero uma vida melhor para os meus filhos. É isso que eu vou, por isso que eu vou lutar. É isso que eu vou conseguir. E iniciou essa vida. Será que vai conseguir? Conseguir como? Depois começam os problemas dos filhos. O crescimento dos filhos. Isto, no fundo, é a vida real. Vida real. Temos aqui a vida real, o que acontece na nossa sociedade, nas nossas famílias. Isto, a parte verídica, um dia estava eu a conversar sobre esse meu livro e um amigo meu disse-me: Cunha, estou a descrever a história da minha vida. Olha que dá um bom livro. E depois ficou, demos umas gargalhadas. E, entretanto, quando eu quis criar uma história para o novo livro, veio-me aquela ideia. Disse: por que não? Por que não pegar na história do fulano? Mas é uma história que não é dele. É uma história igual a tantas outras. Isto é uma história sem H, que envolve muitas outras histórias. Histórias que podem ser vividas, foram vividas por muita gente. Cada história que lá está. E então, depois todo o vento mudou para muita gente. Para melhor, para pior, para mais grave, menos grave. Como é que surge a história da cabeça de um escritor? A história tem que ser um idiota. Tem que ser idiota. Porque há duas formas de escrever um bom livro. E não quero dizer como que seja um bom livro. É, primeiro, saber escrever português, ou a língua pátria. Depois, saber argumentar. Porque uma pessoa que saiba escrever bem e que saiba criar uma história bonita e interessante é meio caminho andado para o êxito. O problema é que há muita gente a escrever bem e que não é criativa. E há muita gente criativa, excelente, mas que tem dificuldades em narrar a sua história. E então, eu estou mais à vontade na criatividade do que propriamente na escrita. Auxilio-me da experiência jornalística para poder acompanhar a minha veia criativa. Eu argumento com muita facilidade. Eu crio histórias com muita facilidade. Aqui é aquela vertente do jornalismo, começar tudo muito cedo, não é? O contar as histórias, que é uma das vertentes do jornalismo, ajudou certamente a que hoje tenha essa facilidade de contar histórias. O jornalismo tem vertentes diversas. Tem a entrevista, tem a crónica, que é o relato, não é? Depois tem os editoriais, não é? Em que são fases diferentes, são situações diferentes no jornalismo. A escrita literária, portanto, o romance, que é muito mais rigoroso. Engloba tudo, mas o jornalismo também devia ser rigoroso. Também devia haver pesquisa. Por isso é que ele está no descrédito. Devia haver. Deviam certificar-se os factos antes de escreverem. Já estamos naquela fase do quem conta um conto aumenta um ponto, e o jornalismo está um bocadinho assim. É assim. E então, tenho essa mais à vontade. E depois, quando falei idiota, que é uma pessoa que tem muitas ideias. O mais difícil depois é congeminar essas ideias e metê-las em 200 e tal páginas. Não é? E estar a escrever sempre com sentido da primeira à última. E é curioso que eu costumo começar a escrever os meus livros a partir do fim. Eu sei o que vai acontecer, e é isso que me interessa, de escrever o que vai acontecer. Depois venho ao início e construo a história para atingir aquele fim que eu já desenhei. Eu faço sempre um rascunho para eu consultar de vez em quando, enquanto vou escrevendo, para ver aquele fim. O que aconteceu aqui no fim deste livro, eu já o conhecia antes de o escrever.
assim como naquele. E não muda depois, ao longo do período em que vai escrevendo, não há possibilidade de mudar esse fim? Não. Não surge outra... Não, porque não pode ser. O objetivo é aquele. Se o objetivo para mim é importante e é interessante, eu não vou desvirtuá-lo. O que vai crescendo, isto é para quem começar a escrever livros, o que vai começando o que vai acontecendo é criando histórias paralelas, histórias secundárias, para alimentar a história principal, para alimentar a narrativa. Essas não têm, evidentemente. Essas vão surgindo. Vão surgindo, mas sempre em cadeia. Vão surgindo em cadeia. Por vezes tem necessidade de criar uma história para justificar um determinado fim de um personagem. Onde é que se vai buscar essa inspiração toda? À vida real, mesmo à imaginação ou às leituras que também faz paralelamente? Não propriamente leituras. Eu não gosto de cópias. Eu não gosto disso. Tinha aquelas pessoas que dizem eu tenho um bocadinho aquele jeito de tal escritor, ou tenho aqui um bocadinho... Não, eu fujo a isso. Eu escrevo aquilo que penso e que sei. Eu procuro, aliás, quando alguém me diz eu já conhecia mais ou menos uma parte da história, lá leu em algum livro, mas não foi, eu não a li, eu não a transcrevi. Aliás, tem uma história deste livro que uma vizinha e a minha amiga esteve na apresentação, comprou e leu, e agora ao convidá-la para a apresentação deste livro, ela disse: vizinho, seu Cunha, queria-te contar uma história. Sabe que uma parte da história aqui do José que se passou-se na minha vida. E o José não sabia, não é? Óbvio. E eu disse: não sabia. Pois não. Isto é a vantagem que tem de nós, no fundo, contarmos as histórias reais, da vida real, daquilo que se passa na nossa sociedade, à nossa volta, aquilo que nós observamos, porque, pelo que eu percebo, é um grande observador. Eu procuro ser. E essa história que está aí é comum a milhares de mulheres portuguesas que viveram naquela época. O marido foi para o ultramar. Pois. O marido com um filho, uma bebé, queria emigrar para a França, queria fugir como o José, mas depois pensou que já era casado e tinha uma menina, já não o fez. Bebé não fez, então preferiu ir para o ultramar e morreu na guerra. E a senhora, quando chegou aí, parou de ler o livro e disse que nunca mais teve coragem de continuar a ler. Uma história muito real. Claro que eu não conhecia a história dela, mas conhecia a história de tantas mulheres. Porque foram muitas situações dessas com 20 e picos anos ficaram viúvas, que aconteceram de preferirem arriscar porque já tinham filhos e depois acabaram por ficar órfãos. Não com o marido dessa minha vizinha e amiga, não fintou o destino. Exatamente. Não teve a coragem que teve o José. Não teve a coragem, ou não teve a arte, ou não teve o rasgo de tomar isso. Outros tiveram, e se calhar ia encontrar o destino dele, pior ainda na fuga, podia ser apanhado a levar um tiro a passar a fronteira em Vilar Formosa. Por exemplo. Podemos ouvir um excerto desse romance que vai ser apresentado muito brevemente no dia 22 de junho de 2024 em Gondomar, na Biblioteca Municipal. Camilo Oliveira, estão todos convidados a estarem presentes para poderem conhecer o escritor, poderem ter um autógrafo e poderem ler este romance, esta história na íntegra. Se quiser estar no Culturando, também é simples. culturando2015@gmail.com. Agenda a sua entrevista. Conversa comigo aqui à terça-feira das 20 às 21. Pronto, José? Rosa familiar, eu não gosto que me chamem escritor. Eu sou um arrumador de palavras. Ele não é, o José não é escritor. Eu compreendo. O José trabalha com as palavras, com as letras, com... Eu sou um artesão de palavras. Olha, uma boa definição. Aliás, é uma excelente definição para escritor, o artesão de palavras. Porque escritor é uma coisa diferente. São os vultos. Mas é um escritor. São os Zessa, são os Dinis, são... Não vamos agora esperar que morra para ser escritor como esses vultos da literatura portuguesa. Eles já o eram em vida, São vultos da literatura. Por isso que eu nunca digo que sou escritor, porque não sou. Eu escrevo. Se bem que quem pinta é pintor,
Sim, sim, exatamente. Então vamos ouvir o artesão de palavras aqui presente no estúdio, que nos vai ler aqui um excertozinho do seu mais recente livro. Tem que ser curto, porque um romance não pode ser lido em demasia, porque senão Queremos só um cheirinho, não é? Eu selecionei de 3 ou 4, este, por exemplo, na página 24. No início da segunda quinzena de agosto, o casal Rabelo deslocou-se com armas de bagagens para a sua propriedade rústica da Matela, em Trás-os-Montes. O meu livro também é de viagens. Este livro vai Trás-os-Montes, vai à Ilha Terceira, vai ao Algarve, vai à Suíça e anda por aí. Com armas de bagagens para a sua propriedade rústica da Matela, em Trás-os-Montes. No decurso da viagem, Nicolau não escondia o desconforto e a preocupação de ter deixado Aninhas e Pedrinho, os filhos, em casa entregues a si próprios. Isabel também comungava da preocupação do marido. Não obstante, citou-lhe uma passagem de um livro que estava a ler. As regras rígidas impostas aos filhos são cada vez menos acatadas. Os jovens querem liberdade, querem experimentar coisas novas, querem crescer para não depender dos pais, querem ser eles mesmos, com os seus defeitos e virtudes. Convém deixá-los ser e evitar enfrentá-los por não cumprirem determinadas regras e normas. Em suma, deixá-los agir e tomar as suas próprias decisões. No final, eles terão que enfrentar as consequências dos seus atos. Não prescindir de os orientar e apoiar, mas nunca os julgar, criticar ou fazer imposições. Uma boa comunicação e amor jamais podem ser descurados. Os pais não devem moldar os filhos à sua própria imagem e semelhança. Isto insere-se no que eu digo, na minha liberdade, uma liberdade com responsabilidade e com conhecimento. E é interessante, ao ler esse pequeno excerto do livro, percebe-se que o leitor vai ter a possibilidade de conhecer um bocadinho de mundo sem sair de casa. Eu procuro escrever os locais que o livro visita. É um livro que também tem muita parte descritiva. Eu descrevo a Matela, é uma aldeia de Vimioso, do concelho de Vimioso, em Trás-os-Montes, que é uma zona do Nordeste que me é muito querida, porque a minha mulher nasceu lá, numa aldeia lagoa. E fazem lá umas festas muito bonitas também. De Macedo Cavaleiros, e nasceu com um ano, veio para o Porto, mas temos lá raízes, ela tem lá raízes, familiares e amigos. E onde temos casa, onde vamos passar férias, ou casa própria, passar férias, alguns fins de semana prolongados e tal. E onde eu faço questão de apresentar sempre os meus livros. Já apresentei o Conto Sem Amarras, apresentei o Fim do Destino, e agora no dia, creio, 9 de agosto, vou apresentá-lo também em Lagoa, Macedo Cavaleiros. E então descrevo o que é a Matela. Não vou agora descrever para não ocupar muito tempo, mas a Paris, a Paris, aqui Fim do Destino, eu escrevo Paris. Eu tenho a Torre Eiffel, não é? É pessoas que querem ir junto no centro de Paris, se nunca foram, ao ler o livro, ficam com uma ideia de Paris, com indicações do metro, linhas do metro, de comboio, cafés, restaurantes, onde Picasso frequentou, onde o Napoleão deixou o chapéu por não ter dinheiro para pagar a dívida no restaurante. Eu escrevo aqui tudo à minúcia, com datas, ruas. Há aqui também uma grande aprendizagem para o leitor, porque vai ficar a ter um conhecimento maior de também factos históricos. A Torre Eiffel, ao lado de Sacré-Cœur, os artistas, os pintores, um dia Picasso, um dia aqueles artistas todos. O José toca viola e canta para angariar alguns dinheiros para o estudo, porque entretanto ele vai estudar para a Sorbonne. Durante o dia e à noite trabalha para custear essas despesas. Portanto, faço essa história. Depois há uma viagem ao sul de França, descrevo essa situação. Há uma viagem ao sul de Espanha, em que passa por Barcelona, onde descrevo Barcelona. Portanto, o leitor está a ler e está a viajar. É esse o meu propósito, para não ser uma leitura maçuda, para não ser uma leitura só focada naquele texto, naquele objeto, que é neste caso José, o Nicolau e a Isabel. Não.
O Isabel vai passear, ele vai dar a conhecer o mundo ao mundo. Compreende? E depois reporta-se, faz comparações com Portugal, com a sua terra natal, as diferenças culturais, as diferenças financeiras, as diferenças económicas, as diferenças políticas, etc. Portanto, é uma viagem. Para conseguir escrever dessa forma, há aí um trabalho muito exaustivo em relação ao conhecimento desses locais. É preciso estudar, pesquisar. Quanto tempo é que demorou a escrever esse livro? Os livros demoraram cerca de 2 anos, menos de 2 anos. Há aqui um trabalho muito minucioso, não é? De estudo também de parte do escritor. Sim. Eu, à partida, escrevo sobre aquilo que eu conheço. Eu conheço Paris, já lá vivi, cerca de 2 anos. Conheço boa parte da França e conheço o país, Portugal. Portanto, eu não me atrevo a escrever sobre terras que não conheço. Porque isso só para os iluminados da literatura é que conseguem. Escrever um país, uma cultura, a vivência de uma nação, tem que se conhecer o terreno. Escrever sem ter lá estado e vivenciar é um bocadinho complicado. É muito difícil. Por isso eu escrevo com conhecimento de causa. À parte disso, eu tenho ainda as pesquisas que faço. Quando tenho algumas dúvidas, gasto muito tempo, entre aspas, aprendendo das minhas pesquisas. Perco muito tempo com as pesquisas. Ganha? Porque eu quero às vezes procurar uma coisa simples e estou a ler durante 1 hora várias situações para chegar lá. Então estou a aprender, por isso que eu digo, leio, não só leio livros, mas também leio através da internet. O que é que nos pode dizer mais sobre esse livro, sobre o livro que vai ser apresentado no dia 22, e tudo o vento mudou? Um facto real, que eu menciono no meu livro, que é a tragédia na ponte sobre o Rio Douro. Embora no calendário a primavera estivesse a chegar, o tempo chuvoso e frio persistiam e aconselhavam o aconchego junto de uma boa lareira. Foi o que procurou o casal Rabelo, após jantar de domingo. Ao som do vento e da chuva bater nas vidraças das janelas do salão, Nicolau recostou-se no sofá e deixou-se passar pelas brasas. Enquanto isso, Isabel assistia a um espetáculo de variedades que passava na televisão, sempre ansiosa que os 2 filhos voltassem a casa a salvo da invernia que assolava a região. Nisto, o programa de variedades foi abruptamente interrompido por uma notícia de última hora. Tragédia na ponte de entre os rios. Ai, meu Deus! Gritou Isabel, ao levantar-se do sofá com o desespero estampado no rosto. O que aconteceu? Interrompeu Nicolau, assarapantado com a gritaria da mulher. Houve a notícia da televisão. Às tantas, o nosso Tino foi apanhado no acidente. Oh, mãe do céu, dizei-me que o meu rico filho está são e salvo desta tragédia. Tino havia passado a tarde da festa de aniversário de um amigo chegado na zona de Castelo de Paiva e, de volta à casa, possivelmente naquela hora, 21h15, estaria a atravessar a ponte Índice Ribeiro. Aninhas, alertada do alarido da mãe, foi lesta a ligar para o telemóvel de Tino, a fim de saber onde e como se encontrava o irmão. Teimosamente, o telefone chamava, mas nenhum silbo surgia da outra parte. Aquele silêncio tornava-se cada vez mais ensurdecedor. Isabel, agarrada à cabeça, implorava ao marido para se meterem no carro e irem ao local da tragédia, saber quem teria caído às águas do Douro. A seguir, aqui está, exatamente, aqui está mais um excerto onde é contado algo que aconteceu. Este livro tem esse cuidado de nos informar também, daquilo que aconteceu, mesmo para aquelas pessoas que não tiveram conhecimento, mesmo para as gerações futuras, fica registado algo que... Isto é uma história... que agora falta saber, não é? Se de facto ele foi ou não. Está na sequência da narrativa, não é? Não é uma história solta. Eu tive que chegar aqui e contar um facto real. Esse acontecimento foi apanhado no caminho da narrativa que estava... Portanto, contando factos reais. Uns já conhecidos, outros não conhecidos. Passam a ser conhecidos através da minha narrativa, não é? Esse foi um cuidado que o José teve de ir
ir buscar acontecimentos marcantes para que o livro fosse mais rico em conteúdo? O conteúdo de um livro deve ser quanto mais rico, melhor. Porque há os chamados livros de bolso, que a pessoa lê, vai no comboio, no avião, lê aqui durante 1 hora, 2 horas, e depois nunca mais se lembra do que leu. Eu não quero ler o livro, como eu não consigo ler o livro, de uma assentada, do género, leio e depois, passado um dia ou 2, já não me lembro. Não, eu gosto de aprender com o que estou a ler. Seja quem for que escreva, num jornal, numa revista, num livro qualquer. Então eu demoro muito a ler, eu sou um leitor lento. Eu não sou um leitor que devora o livro em 2, 3, 4 dias. Não. Às vezes volto atrás, porque eu tenho também esta preocupação de aprender com os outros. Não é? E então, eu preocupo-me em contar histórias interessantes para as pessoas. Que sejam um conteúdo que enriqueça não só o vocabulário dos leitores, porque há pessoas mais limitadas como a literacia, mas com factos que interessam. Este assunto interessa porque eu desconhecia, já tinha ouvido falar e está aqui registado. Portanto, vou enriquecendo a narrativa com esses factos reais. É sem dúvida interessante nós percebermos que quando temos um livro nas mãos, temos ali um conteúdo para aprender, e a aprendizagem é interessante. Quando se trata de um romance, as pessoas às vezes têm a noção de que um romance é uma história de amor, e não significa que não tenha ali uma história de amor, não é? Mas ter este conteúdo mais enriquecedor daquilo que se passa no mundo, e nós ficarmos a saber um bocadinho mais daquilo que sabíamos antes de o ler, só por aí já valeu a pena ler o livro. Este livro é uma história de amor com várias histórias de amor. Portanto, vão sucedendo as Tem que existir aí uma história de amor, porque quando estamos a falar também de família, não é? Porque também tem o conteúdo de família, tem que haver, de facto, uma história de amor, mas uma história de amor real e que nos ensina também histórias de amor a viver com a generosidade. Muito reais, são histórias de amor muito reais, que alguns leitores ou leitoras, depois de lerem o livro, vão pensar como a minha vizinha pensou em relação ao fim do destino. Esta história... Eu faço parte, não é? Eu estou ali. Esta passou-se comigo. Será que tu estás a retratar o que se passou comigo? Não, quero avisar já que não. Isto é ficção, baseada em alguns factos reais, mas romanceados. São histórias que poderiam vir 30, 40 mil pessoas e dizer: aconteceu-me isto. Há um divórcio. Pois. Há um filho que enveredou pela droga. São as histórias da vida real. Vida real. Estou aqui agora, romantizadas. E também tem a vertente de reflexão, fazer com que o leitor reflita um pouco na vida. Eu procuro aqui apresentar aspectos filosóficos, à minha maneira, dentro do meu conhecimento da filosofia, e depois também poesia. Quando se não escolheu poesia, eu tenho elementos poéticos aqui dentro. Não sei encontrá-los agora, mas tenho elementos poéticos. É uma poesia mais disfarçada, mas ela está aqui. A propósito de uma situação que falámos há pouco, eu vou ler um pequeno excerto aqui. Nascia a primavera, outra vez a primavera, porque a primavera e o vento mudam os sentimentos, mudam situações. Nascia a primavera e com ela a flora e os pássaros gorjeavam, estou com sede, gorjeavam alegremente, e a alma da terra surgia sob um manto verde de esperança. As papoilas vermelhas despontavam como faróis em vigília às ameaças das ervas daninhas que pululavam nos prados num conflito sistémico similar ao que ocorre na espécie humana. Assim acontecia com Nicolau Rebelo, cada vez mais cercado de espinhos invasores que acorrentavam as ideias e afetavam o estado de espírito. Talvez para quebrar as amarras daquele grilhão, o empreiteiro buscava ânimo fora de portas, fosse a petiscar nas adegas com os amigos, fosse à mesa de jogo de cartas na associação desportiva. No seguimento de repetidas ausências ao jantar com a família, certo fim de tarde, o empresário fez questão de se aperaltar
para mais uma saída noturna. Ao ver que as peças de roupa de que tencionava vestir naquela noite não estavam engomadas, e porque Isabel se encontrava àquela hora a rezar no velório de uma idosa vizinha, ordenou à filha, na cozinha a preparar jantar, que as engomasse. Passa aquela camisa azul e calças cinzentas, porque vou jantar fora e quero levá-las vestidas. Aninhas, em face do modo abrutalhado como o pai se lhe dirigiu, fez orelhas mocas. Não ouviste o que eu te disse? Não tenho tempo a perder. Aninhas, que mantinha uma relação gélida com o progenitor desde a grande discussão acerca do seu namoro com o Roberto, num assomo de coragem e vingança, respondeu num tom displicente e grave. Agora não posso abandonar o fogão. Não vê o que estou a fazer. A desobediência da rapariga levou Nicolau a trepar as paredes, tamanha era a sua fúria. Avançou para a jovem e, possuído pelo diabo, berrou-lhe. Ouve lá, tu pensas que estás a falar com os teus irmãos ou amiguinhos da escola ou quê? Eu sou teu pai. Sou atrevida. Vais fazer o que eu mandei e bico calado. Pois, aqui está o retrato mesmo de... Isto retrata... Da forma como a família era vista. Hoje em dia isto não acontece desta forma, não é? Mas há muitos anos atrás... Mas isto não foi há muitos anos. A autoridade, não é? O pai, a autoridade do pai era bem visível. Isto foi em 2000, o início do livro. A narrativa é em 1999. Isto está em 2001, 2002. Não foi assim há muito tempo. Não foi há muito tempo. Mas ainda hoje acontece. Ainda hoje acontece, já não será tanto, não é? Penso eu, mas esta autoridade... Mas a reação da filha, há 30 ou 40 anos, não seria assim. Nem de longe, nem de perto. Isto é uma reação do pai. Deixava tudo, automaticamente, e ia fazer de imediato aquilo que o pai mandou. É uma reação do passado. Mas a da filha já é... A filha já responde, a filha já reage. A filha já diz, eu sou mulher. De mudança. E vai-se ver aqui depois. De busca da tal liberdade também. Não é? Aqui é um indício da procura da liberdade da filha. Quando ela diz que... Já começa a mostrar-nos realmente que o paradigma está a mudar. E aqui há um conflito familiar. Estamos a caminhar para o final, já não temos assim muito tempo, mas gostava ainda que o José nos falasse assim muito rapidamente sobre este conceito de família, porque eu sei que a família é muito importante para si. E como é que eles veem a escrita? Porque um escritor refugia-se muitas vezes, não é? Porque para escrever tem os seus momentos, os seus tempos, às vezes está mais ausente. Estou ausente, eu sou casado, não tenho filhos, não por opção, mas naturalmente a minha mulher não tivemos filhos. E eu roubo-lhe muito tempo. Mas ela é uma crítica? Não é crítica, não é passiva, não é crítica, mas é tolerante. Ela não se intromete no que eu escrevo, não é de muita leitura, mas creio que sabe apreciar o meu esforço, não é? E o meu silêncio, o silêncio que eu necessito para quando estou a escrever. Estando em casa, estou muito tempo ausente, porque se não sendo assim, não poderia escrever. Horas, a vida de um escritor é mesmo essa. São horas a fio a escrever. Mesmo desse tempo. E quando eu escrevo agora que estou reformado, posso me deitar mais tarde para me levantar mais tarde. E quando a minha mulher se deita, quando se recolhe, é quando tenho mais liberdade, é quando estou 1 até as 2, 3, 4 da manhã a escrever, à vontade. Aquela 1 ou 2 horas rende-me, a escrita rende muitíssimo mais do que quando estou na convivência com ela. É um escritor notívago, gosta da noite, do silêncio. Por essa situação. Eu gosto da noite e gosto do silêncio, e gosto do sossego e gosto da turbulência. Eu neste livro conto a história de uma escritora que vive na Normandia, no campo, e gosta de visitar Londres, Paris, Nova Iorque, Washington, gosta de viajar para apanhar elementos e depois vai fazer a descrição deles no silêncio, no campo. Eu passo um bocado isso também. José, eu estaria aqui mais tempo a conversar e se calhar tínhamos aqui ainda muito para conversar, mas o tempo urge, estamos mesmo no final. Eu vou pedir-lhe que escolha um excerto para fechar o programa, antes vamos às despedidas. Eu aproveito para lhe agradecer ter vindo aqui ao estúdio conversar comigo sobre estes livros
contos sem amarras, sobre Fintou o Destino e também sobre este livro que vai apresentar no dia 22, que vamos fechar com ele e desejar que tenha mesmo muito sucesso para a parte literária, que mais livros surjam. Não sei se já está ou não a escrever algo novo. Já estou. De certeza absoluta que está, já estou. porque o escritor não para, não é? Está já sempre tenho a ideia, já conheço mais ou menos o fim do livro, o desfecho. Já o está a desenhar, não é? Já está escrito. Vai ser um romance? Um romance. Já está também há uma história de amor e depois há outras. Há umas turbulências também, mas é um livro que eu julgo também, se eu tiver tempo para o escrever, que será interessante. Então, quero agradecer à Rosa Familiar o convite, mais uma vez. Ser grato, porque nós temos que ser gratos a quem nos ajuda e quem nos ajuda na divulgação das obras, porque se não for assim a divulgação é muito difícil. Vão às feiras do livro, como o meu livro está patente agora na Feira do Livro de Lisboa, onde eu estive no domingo passado, uma sessão de autógrafos, mas todos os meios são importantes para a divulgação e para ajudar os autores, porque nós trabalhamos um pouco como a Rosa Familiar no voluntariado. É mesmo isso, é mesmo um voluntariado e nós fazemos um esforço grande e fazemos todas as semanas aqui à terça-feira das 20 às 21, estamos disponíveis para divulgar os vossos livros, basta para isso enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com, agendar a sua entrevista. Nós vamos fechar este programa com o José a ler um excerto do seu livro E Tudo o Vento Mudou, um livro que vai ser apresentado no próximo sábado, dia 22 de junho, pelas 16 horas na Biblioteca Municipal de Gondomar, Camilo Oliveira. Estão todos convidados, apareçam, o Culturante também vai estar para fazer a cobertura do evento e contamos convosco lá para podermos dar aquele abraço. Fiquem bem, sejam sobretudo felizes e vamos ficar com o José. Enquanto Nicolau andava escondido na bruma do desalento, numa manhã de sol radioso de verão, Isabel apresentou-se para o seu primeiro dia de trabalho na papelaria da praça, cheia de expectativas e ilusões. Simão, por sua vez, estava feliz por ter uma nova funcionária e uma velha amiga ao seu lado. Ele abraçou-a calorosamente e mostrou-lhe as instalações, os produtos e as tarefas básicas. Isabel estava ansiosa por aprender tudo sobre o funcionamento da papelaria e por conhecer os clientes habituais. Queria fazer um bom trabalho e impressionar Simão com a sua competência e simpatia. O que ele não sabia era que o seu futuro estava prestes a mudar. Uma surpresa que iria abalar a sua vida era congeminada pelo seu novo patrão. O quê? Os leitores terão que descobrir a partir da página 203. Obrigada, José. Muito obrigado eu.